vencedores da Bíblia Sagrada, eles venceram por intermédio da oração e do jejum. Eu quero falar um pouco a respeito do apóstolo Paulo, ao qual ele foi um perseguidor da igreja primitiva. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos vermos e entendemos que o apóstolo Paulo, ele era um líder, o líder principal para poder perseguir a igreja primitiva. E entravam de lares em lares, e assolavam as casas, levavam as prisões. E então o apóstolo Paulo, ele vai pedir cartas brancas, autorização aos principais sacerdotes, o sumo sacerdote chamado Caifás, para poder descer até a cidade chamada Damasco, para poder perseguir, porque eles chamavam que os cristãos eram uma seita. E a Bíblia diz que quando ele chega perto de Damasco, subitamente um resplendor de glória vai aparecer. E naquele momento, eu creio, porque que Paulo ele teve a visão do Senhor Jesus. Porque naquele momento ele vai cair por terra. E ele vai responder: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: sou Jesus a quem tu persegues. Então ele teve a visão do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus vai responder para Paulo: duro, Paulo, é você recalcitrar contra os aguilhões. O que Jesus estava dizendo para Paulo aqui neste momento? Porque naquela época lá, eles colocavam esses aguilhões atrás do arado, para que se o boi desse um coice, ele levava ali e sentia uma dor aguda, uma dor profunda. E em outras palavras, Jesus está dizendo que aquele que persegue, o menor que seja, um servo, um cristão do Senhor, está tocando o próprio Senhor Jesus Cristo. E então Paulo vai responder: o que queres que eu faça, Senhor? Então Jesus vai dizer para ele: olha, vai até a cidade de Damasco, e lá te será dito que será feito. Aleluia, Jesus. E Jesus, ele manda Paulo aí até a cidade de Damasco. Quando ele chega lá, o apóstolo Paulo ele vai ficar pousado em uma rua chamada direita, na casa de Judas, não Judas Iscariote. Judas já tinha suicidado fazia tempo, o traidor. E naquele momento ali que Paulo teve a visão do Senhor Jesus, ele vai perder a visão física. Provavelmente pela glória e o resplendor de nosso Senhor Jesus Cristo. E as pessoas que estavam com Paulo naquele momento, eles ouviram a voz, mas não viram quem era. A Bíblia Sagrada diz, eu vou procurar aqui para mim poder ler, que o apóstolo Paulo, ele vai ficar um período de 3 dias sem comer e sem beber. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo é de número 8 e verso 9. O 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, e nem bebeu. Então tudo isso indica que ele jejuou 3 dias sem comer e sem beber, sem pão e sem água. Outro jejum semelhante foi o jejum de Estela, a qual ficou 3 dias e 3 noites também sem comer e sem beber, e o Senhor deu vitória. E a Bíblia diz que havia naquela cidade um servo do Senhor, um discípulo do Senhor, chamado Ananias.
Então Deus vai aparecer uma visão para Ananias, dizendo: Ananias, vá até a rua chamada direita e entre na casa de Judas. Oh, glória a Deus. Porque Paulo, ele está orando e teve uma visão, e na visão ele via que o homem chamado Ananias entrava e orava para ele e voltaria pela visão. Então Ananias teve temor do homem, porque ele vai dizer: Senhor, esse homem é um perseguidor, recebeu cartas brancas para poder vir nos perseguir. Só que Jesus Cristo vai dizer: vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso de honra. Oh, glória a Deus. Eu vou ter isso, essa história é muito linda, irmãos, porque olha o que diz o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso de honra, um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós vimos a conversão de Paulo, a conversão dele ao qual teve um encontro com o Senhor, ao qual ele era um perseguidor, mas ao qual ele se converteu. E nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus, na Bíblia Sagrada vai estar também, que Deus era com o apóstolo Paulo, que de sorte que até os lenços de Paulo eram levados, de maneira que as enfermidades desapareciam, os demônios fugiam das pessoas. E eu quero relatar aqui a respeito de um testemunho de um evangelista que tinha uma vida de jejum e de oração. Ele dá um testemunho a respeito do poder que tem. Glória a Deus. Ele reuniu-se com alguns outros discípulos do Senhor. Isso aqui é na nossa era, na nossa geração. Não é na igreja primitiva, não. Homens e varões cheios do Espírito Santo. Um grupo de obreiros. Eles chegaram a uma cidade para poder evangelizar. Uma cidade a qual ainda não tinha sido pregado o evangelho. Uma cidade que há muitas gerações ela era encoberta por muitos servidores de Satanás, da magia negra, feiticeiros, macumbeiros. Então eles chegaram naquela cidade e começaram a proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E aqueles feiticeiros, eles tinham autoridade do Satanás para poder olhar para uma pessoa e dizer para ela: em 7 dias tu morrerás. E quando completava os 7 dias, aquela pessoa caía e morria mesmo. E eles começaram a pregar no seu evangelho de Cristo naquela cidade. E aquilo incomodou a cidade. Então eles se reuniram e foram para debaixo de uma árvore gigantesca, ao qual desde gerações e gerações a descendência que serviu o diabo faziam pactos ali naquele momento e acreditavam que ele recebia um poder. E no último dia da campanha missionária, da campanha evangelística, esse evangelista ele fez uma oração quando todos os feiticeiros se reuniram debaixo daquela árvore. E reuniram todos os outros das regiões. Naquele momento, ele vai fazer uma oração dizendo, ele vai repreender o espírito da feitiçaria dizendo: eu te amarro, Satanás, eu te repreendo, Satanás, espírito da feitiçaria, eu te repreendo. Naquele momento caiu fogo do céu, desceu o fogo do céu e queimou aquela árvore. O fogo destruiu aquela árvore. E muitos que estavam ali, que eram feiticeiros, muitos deles morreram fulminados, muitos deles sobreviveram, só que chegaram onde estava acontecendo o grande mover de Deus, dos missionários do Senhor, relatando a história. E muitos deles se converteram ao Senhor Jesus. Aleluia. E contaram a história.
chegaram a se arrepender das suas más obras e converteram ao Senhor. Então, como que esse missionário foi usado dessa tal maneira? Ele era um missionário, ainda. Ele conta a história que ele jejuava 3 a 4 vezes por ano. Eram 2 sessões de 21 dias sem pão, só na água, e jejum de 40 dias, só na água. E ele conta a história, tem uma história, que o espírito do homossexualismo, ele repreendia o Senhor Jesus, o poder que tem o jejum. O próprio Senhor Jesus, para poder começar o seu ministério terreno, mesmo ele sendo Deus, ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para poder ser tentado por Satanás. Então, às vezes, tem desertos aos quais nós passamos. Nós temos que ter um discernimento para sabermos se é o próprio Espírito Santo que está nos conduzindo a este deserto. Porque quando você volta do deserto, você volta mais fortalecido. Jesus, quando ele volta do deserto, ele volta na virtude e no poder do Espírito Santo. Então ele começa o seu ministério com poder e grande glória. Então, nós vemos o ensinamento do Senhor Jesus, que ele vai dar poder e autoridade para os seus discípulos, para curarem os enfermos, expulsarem os demônios, ressuscitarem os mortos, a curar os leprosos. Só que aconteceu que em um determinado momento, um jovem ficou possesso, ficou endemoniado. O pai desse jovem chamava os discípulos de Jesus para poder expulsar. Só que eles não conseguiram expulsar. Então Jesus viu aquele alvoroço, aquela multidão, e aproximou, perguntou o que estava acontecendo. E o pai daquele jovem vai dizer: Senhor, eu trouxe meu filho para o seu discípulo dele expulsar o demônio que há na vida do meu filho, mas não puderam. Porque aquele jovem, a legião de demônios que habitava nele, outra hora jogava, lançava na água, outra hora lançava no fogo, espumava, rangia os dentes. Então Jesus vai repreender aquele demônio. Ele vai cair como morto no chão. Jesus toma ele pela mão e levanta, e aquele jovem é liberto. Os discípulos mais tarde vai perguntar para o Senhor Jesus: por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Então Jesus vai dar um ensinamento para o seu discípulo e para nós. Porque como ele ao Espírito Santo revelar e escrever esse relato na Bíblia Sagrada, que está em Marcos 9, 29, onde o próprio Senhor diz em que existem casta de demônios que não se espere com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Casta aqui quer dizer espécie, legião, falange, que não se espere a não ser com jejum e com oração. Deus poderoso. A nossa luta, meus irmãos, é como o irmão Kelvin está dando ensinamento. A nossa luta, ela não é contra o ser humano, não, contra a mulher, contra o homem, não, contra a carne. A nossa luta é contra os próprios demônios. São anjos caídos, são demônios. A luta, ela é espiritual, a batalha é espiritual. E nós vencemos essas batalhas através da oração e do jejum. Porque nós vemos várias pessoas padecendo, sofrendo com enfermidade, pessoas passando por vários problemas. Quem é que está por trás dos espíritos demoníacos? E é por isso que nós temos o dever
de orar, de consagrar, de jejuar ao Senhor. Ou você pisa no diabo, expulsa ele do seu caminho, da sua vida, ou o diabo vai pisar e vai te humilhar. É, meu Deus. Porque a palavra de Deus diz: eis que eu vos dou poder e autoridade. Quem deu autoridade e poder foi o próprio Senhor Jesus, foi o próprio Criador. Mas você quem escolhe fazer a vontade do diabo, não. Você expulsa ele, ou ele vai te humilhar e vai pisar em você. Portanto, meus queridos irmãos, vamos voltar os nossos corações para o Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, interceder pelas almas, interceder por essa cidade de Jericoara, a interceder por esta geração. Amém? Amém. Amém? Amém. Lembra? É bíblico que nós podemos consagrarmos e orarmos ao Senhor. É, meu Deus. E vamos proclamar o Evangelho a esta geração, meus irmãos. Vamos anunciarmos a verdade. Glória a Deus. Mas para podermos anunciarmos o Evangelho é necessário ter a vida no altar. Aleluia. É necessário ter comunhão com o Senhor. É necessário estar revestidos do poder de Deus. Glória a Deus. E como é que é revestido do poder de Deus? Através do jejum e da oração, É, meu Pai. da palavra, Oh, da glória. obediência. Em outras palavras, o jejum ele mata a carne, meus irmãos. É, meu Deus. Ele mata a carne e Aleluia. abre o canal para o Espírito Santo operar, Glória a Deus. para o poder de Deus se manifestar, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É, Jesus. Vamos orarmos a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos orarmos ao Senhor. Os irmãos que não puderem ficar de joelho, amém, meus irmãos. Pode orar sentado, mas ora ao Senhor. O Senhor sabe as palavras que vão ser pronunciadas em seus lábios, Glória a antes de você mesmo pensar. É, meu Deus. Vamos Aleluia. Glória a Deus. se humilharmos aos pés do Senhor Poderoso. neste momento, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Louve o nome do Altíssimo.